Olá, amigos da Rádio Web Amor e Luz. Estamos de volta com o programa Espiritismo e Atualidades. E hoje nós, no mês de outubro, estaremos falando sobre o Outubro Rosa, sobre a prevenção ao câncer. Nosso organismo é formado por uma enorme quantidade de células com diferentes funções e trabalham de uma forma muito organizada. Em um corpo saudável, elas crescem, se dividem, morrem e são substituídas de maneira controlada, em um processo natural chamado divisão celular. Mas quando essas mesmas células sofrem algum tipo de alteração no DNA e passam a se dividir e a se reproduzir de forma descontrolada, aí surgem os problemas, tá? O câncer começa quando a célula de um órgão ou de um tecido cresce de forma alterada. Por isso, é importante o diagnóstico do câncer. É importante buscar auxílio, porque no início ele pode ser controlado e muitas vezes pode ser curado de uma forma muito mais saudável. Nós já estamos aqui com a nossa equipe pronta, nós estamos com a Sônia. Seja bem-vindo, Sônia. Obrigada, Cido. Bom dia, Núbia, bom dia, nossos ouvintes. Estamos aqui também com a Núbia Polatti. Seja bem-vindo, Núbia. Muito obrigada, Cido. Sônia, bom dia para nós, amigos ouvintes. Esse tema é legal, né, Cido? Eu acho que os ouvintes têm bastante dúvidas a respeito, porque a gente ouvia falar que câncer é um castigo de Deus, né? Vamos tentar entender isso, né, Cido? É verdade. Vamos buscar uma compreensão, né, à luz da doutrina espírita, para a gente realmente poder também passar esse direcionamento para aquele que está nessa situação desesperado, porque a gente sabe que o poder divino está acima de tudo, né? Núbia, para nós darmos o início à nossa programação aqui, você poderia fazer a prece inicial para nós? Com muito prazer. E eu convido os nossos amigos ouvintes, você que está aí na sua casa, no seu local de trabalho, se você puder, para um pouquinho o que você está fazendo, né? Respira e calma e profundamente, serena teu coração, acalma a tua mente, permita que a espiritualidade amiga se faça presente, te envolvendo, te inspirando, te auxiliando a buscar o melhor caminho, que é o caminho que o nosso irmão maior, Jesus, nos ensinou, que é o do amor, do perdão, da caridade. Que todas as dificuldades pelas quais passamos nos sirvam de elevação para o nosso espírito e não como motivo das nossas reclamações, da nossa revolta. Que as dificuldades fortaleçam a nossa fé, a comunicação com o divino, com os nossos amigos espirituais. Faça-nos forte, Pai, para lutarmos contra as adversidades com coragem. Peço, Pai, que aqueles que estão passando pela difícil provação que é o câncer, que possam se fortalecer, que possam ter os seus corpos revigorados na medida do seu merecimento, da sua compreensão. Peço-te, Senhor, faça desta equipe instrumento da tua vontade, que possamos levar aos nossos ouvintes conhecimento à luz da doutrina espírita, e sempre que se fizer necessário, um conselho, um consolo, sempre baseados na doutrina cristã. Que a paz do nosso Divino Mestre nos envolva, que Deus nos abençoe. Graças a Deus. E assim seja, graças a Deus. Vamos iniciando aqui, deixando registrado o nosso carinhoso abraço para aqueles que estão nos acompanhando, para o Grupo Espírita Samaritano, para todos aqueles que fazem parte dessa casa amorosa que acolhe a todos, como a nossa casa também o faz. Vamos deixando um abraço carinhoso para os ouvintes da Rede Espaço Espírita, para aqueles
que estão também junto com a Rede Espaço Espírita, que eles também possam também ter um dia maravilhoso e feliz. E para a nossa querida Tânia Mara Mainardes, sempre nos acompanhando, um grande abraço, Tânia. A Eunice Aracá, que também está conosco, um grande abraço, Eunice, muito bom ter a sua participação aqui conosco. A Vera Regina e a Márcia Alves Moreira também conosco. E para nós iniciarmos esse nosso bate-papo, essa nossa conversa, eu achei muito importante a sua colocação, Núbia, então eu vou partir por ela. O câncer é um castigo de Deus? Jamais, jamais. Eu sei que o que eu vou dizer aqui vai chocar algumas pessoas, mas a gente tem que encarar como presente, como oportunidade. Ah, Núbia, você está falando isso porque você não passou por essa experiência. É verdade. Quando a gente está de fora, a gente consegue analisar com uma frieza, com uma racionalidade de que por quem está passando, realmente é difícil, é dolorido, é difícil, né? Mas vamos analisar uma situação, Cido. O meu espírito precisa se curar, né? O espírito. Eu sou o espírito, eu não sou esse corpo, né? Eu não sou essa pessoa branquela, cabeluda, essa não sou eu. Eu estou assim, né? Eu sou o espírito. E para que o meu espírito se cure, às vezes é preciso um remédio amargo, né? Toda doença, a gente precisa tomar aqueles remédios, fazer aquele tratamento desagradável. Então, o câncer, muitas vezes, vem para o espírito se curar. Olha só, presta atenção no que eu estou falando. Eu não, de forma nenhuma, é castigo de Deus. É oportunidade de crescimento. Uma pessoa que adoece, primeira coisa, primeiro, a gente dá uma brigadinha ali com Deus, né? A gente reclama um pouco, por que comigo? Mas, assim, em um segundo momento, a gente se reconecta, a gente faz prece, né? Porque, olha, quando a vida da gente está ali, aquele mar de rosas, por exemplo, na hora de dormir, eu falo, nossa, eu estou tão cansada hoje. Não vai dar nem para fazer uma oração, estou cansada. Amanhã eu faço. Tá tudo bem, né, gente? Daí, quando eu estou doente, por exemplo, eu falo, não, eu tenho que ler um pouquinho o Evangelho, vou fazer aqui uma prece do fundo do meu coração. Pois é, esses somos nós, né? Todo mundo faz assim. Daí tem gente que fala, não, mas eu rezo todo dia. Mas quando a gente está com uma dificuldade, essa prece é mais fervorosa. Então, muitas vezes, aquilo que a gente chama de castigo, que não existe, né? Para a doutrina espírita, já passamos dessa fase. Não existe castigo, existe oportunidade para o meu espírito se curar. A gente hoje está falando de doença, mas todas as dificuldades pelas quais a gente passa, e eu passo por dificuldades também, são para elevação do meu espírito. Aprendizado, maturidade, porque tantas vezes a gente se comporta como uma criança birrenta, né? Não quero isso, não quero comer brócolis, mas brócolis faz bem para você, criança mimada. Então, como eu falei, eu sei que eu não estou passando pela situação do câncer, portanto, fica mais fácil eu falar, né? Mas garanto a vocês, eu passo por outras dificuldades, que eu tento ter essa mesma linha de raciocínio, viu, Cido? Não é castigo, é oportunidade. Que maravilha. A cura da alma, ela passa por algumas fases que nós não entendemos, né, Núbia? É muito importante a gente ter consciência da bondade divina que nos prepara para receber aquilo que nós estamos prontos, né, para aceitar. Então, aceitar que nós estamos por um processo é importante. Isso é muito importante. Sônia, minha querida, minha linda, temos aqui uma pergunta para você, menina. Sônia,
E que idade, e essa pergunta é da Dora Wengri, um abraço para a Dora. Dora está sempre conosco também. Dora, um grande abraço. A Dora pergunta, em que idade devemos começar a fazer exames preventivos? Ah, essa pergunta é muito boa, né? Porque, assim, na verdade, o INCA, né, que é o Instituto Nacional de Câncer, ele nos diz, né, que recomenda que as mulheres, né, elas façam, no caso das mulheres, a mamografia a partir dos 50 anos. O governo brasileiro, ele segue essa linha do INCA, mas tem um estudo realizado pela Universidade Queen Mary de Londres, que diz que se você puder começar a fazer a mamografia a partir dos 40 anos, ela já pode reduzir bastante, né, o risco da doença se agravar, né? Principalmente, você pode até antecipar se você tiver um caso de histórico de câncer na família. Certo. Vamos aproveitar agora nesse momento e pedir para o Alexandre trazer para nós o nosso convidado especial, que estará trazendo uma pergunta aqui para a Núbia. Viu, Núbia? Nós temos aqui um convidado maravilhoso aí, viu? Seja bem-vindo, Romualdo. Bom dia. Bom dia. A minha pergunta foi formulada ontem, mas no começo do programa a Núbia praticamente respondeu minha pergunta. Mesmo assim eu vou formular. O câncer ainda é uma moléstia incurável. E se é um karma de vidas passadas, isso então seria uma forma de punição ou castigo? E se a pessoa tiver câncer, voltará novamente? Romualdo, olha só. Doença? É muito legal o raciocínio espírita, né? E o Romualdo pegou uma parte legal para a gente discutir aqui. Será que ele vem de vidas passadas? Né? Como ele falou, sobre punição, a gente já chegou à conclusão que não é punição, né? Mas se foi de vidas passadas que eu cometi algum erro e agora eu tenho que expiar, né? Expiação, o que é? É a correção de um erro do passado. Essa correção não quer dizer punição, né? Não estou sendo punida, eu estou tendo a oportunidade de expiar, de corrigir um erro do passado. E muitas das vezes, aliás, a grande maioria das vezes, eu pedi. Núbia, você é louca que eu pedi para ter câncer. Não exatamente dessa forma. A gente escolhe o gênero da prova. Está lá no Livro dos Espíritos, né? Ali, a partir da questão 258, fala de escolha das provas. Eu escolhi o gênero. Por exemplo, olha, me ocorreu aqui agora, Missionários da Luz. A história do triângulo amoroso que vinha de uma outra encarnação da Raquel, do Adelino e do Segismundo. Em uma encarnação pretérita, a que está sendo contada a história, Segismundo, por amor a Raquel, deu um tiro no coração do Adelino. Olha só. Daí, quando ele reencarna com problema cardíaco. Você percebe que o problema cardíaco, apesar de ter causado ali uma marca no coração, no perispírito do Adelino, Segismundo que reencarna com problema no coração. Por quê? Ele pede, né? Ele pede, eu quero resgatar, quero expiar o erro que eu cometi lá no passado. Estou arrependido, né? Então, em relação ao câncer, a grande maioria das vezes a gente pediu, né? A gente pediu para passar por essa prova para que eu aprenda. Por que será que eu pedi?
Não sei, né? Cada um tem a sua história. Não dá para a gente afirmar categoricamente, olha, teu câncer foi porque você fumou muito. Pode ser? Pode, né? É uma possibilidade forte, mas pode não ser. Pode ser até, pensem comigo, pode ser até uma missão. Por exemplo, se eu tenho câncer, sofre minha mãe, sofre meu pai, sofre meus irmãos, sofre meu marido, sofre minha filha, todo mundo que está em volta sofre. Eu, como espírito missionário, eu escolhi ter câncer para auxiliar essas pessoas a lidar com a doença. É outra possibilidade, né? A gente está aqui falando sobre possibilidades. Nenhuma situação é um veredicto fechado, né? Daí ele pergunta assim, posso voltar a ter o câncer? O Romualdo perguntou. Pode. Sabe por que pode? Como é que eu passei por essa expiação? Como é que eu passei por essa prova? Eu reclamei, eu briguei com Deus, eu era revoltada, eu ficava brava com todo mundo, então não serviu, né? Sabe aquela coisa? Eu tomei um remédio e cuspi fora. Não serviu para nada. Amargou a boca e eu vou continuar precisando daquele remédio. Então, daí você fala, mas tem pessoas, a pessoa é tão boa, eu não acredito que essa pessoa, filha de Deus, teve câncer, daí reincidiu e voltou o câncer, não acredito que essa pessoa está passando por isso. Acredite na bondade de Deus. Por mais que essa pessoa esteja boa, talvez ela não tenha sido assim no passado. Ou talvez ela seja tão boa que ela é só um missionário trazendo a reflexão da doença para a nossa vida. Ô Romualdo, depois você me fala aí, faltou alguma coisa para eu falar? De boa, viu? Se faltou alguma coisa, escreve aqui para a gente que a gente volta a tocar no assunto, tá bom? Um beijo. Vamos primeiramente mandando aqui um abraço para o Edson Rampazzo, que está conosco, a Ziela Gonzaga também, o Alcides de Melo Biasi, grande abraço, Alcides, o Antônio Carlos Cassis aqui conosco também, a nossa querida Maria Aparecida Noronha, a Cidinha, grande abraço, Cidinha, a Rosângela Garcia também. Então, nós temos muitos companheiros aqui, inclusive temos até uma pergunta aqui do Antônio Carlos Cassis, mas eu vou pedir aqui para o Alexandre trazer para nós o Xavier, que já se restabeleceu a questão da energia, e ele vai estar aqui conosco. Eu vou passar a palavra para ele. Meninas, um grande abraço para vocês, um bom programa, estou acompanhando também, e vou mandar uma perguntinha para vocês também, né? Então, vamos lá. Xavier, bem-vindo, meu querido amigo. Opa, muito obrigado, Cido, muito obrigado, Núbia, muito obrigado, Sônia. Eu sempre costumo dizer assim, toda vez que nós vamos falar de algo que acaba mexendo com as pessoas como um todo, sempre existe aqueles espíritos, e nós sabemos disso, que tentam de todas as formas nos impedir de falar do bem. Mas nós somos persistentes, nós somos determinados, nós temos vontade de falar do bem. E eu agradeço ao plano espiritual e agradeço, acima de tudo, o meu mentor espiritual, porque vibrei muito aqui com ele para que eu pudesse ter essa oportunidade de falar de um tema tão relevante e tão importante. Um tema que tem como propósito despertar nas pessoas essa questão da prevenção, né? Se prevenir, porque o câncer, em alguns estágios, ele pode ser curado. Por isso a prevenção é importante. Por isso o exame da mama é importante, para que se possa se prevenir de alguns casos mais graves. E nós temos exemplos na nossa equipe também de pessoas que passou por essa situação, né? E foi muito difícil, mas nós acreditamos, nós temos fé e sabemos que com a fé, com a ajuda do plano espiritual e também com o próprio merecimento da pessoa, fazendo com antecedência, tudo é possível ser superado.
Muito obrigado a todos, viu? Eu quero aproveitar e fazer... Tem mais alguma pergunta engatilhada aí, Cido? Até Xavier, eu poder me situar? O Xavier, é o seguinte, tem uma pergunta aqui do Cassis, eu vou passar para a Sônia, e aí você vai se adequando às novas perguntas, e aí eu peço para o nosso querido Alexandre, na parte técnica, abraço, Alexandre, para ele me excluir da tela, para vocês ficarem aí conduzindo o programa. Bom programa a todos. Soninha, primeiramente o Cassis pergunta o seguinte: quando Jesus curava as pessoas, ele dizia, vá e não erre novamente. E muitas tiveram retorno de suas enfermidades. E o câncer, estendendo essa pergunta, e o câncer pode estar no bojo dessa questão, como colocou a Núbia, das questões sobre as nossas reencarnações? Sim, Jesus, ele fala, né? Quando curava as pessoas, vai e não erres mais, não peques mais. Mas as pessoas, elas sempre, né? Porque nós somos imperfeitos, então as pessoas, elas erravam. Elas erravam, elas esqueciam dos ensinamentos, dos exemplos de Jesus. Então, a doença voltava, né? E de uma forma, às vezes, até um pouco mais forte, né? Então, Jesus nos ensina que nós precisamos mudar a partir do momento, né, que nós temos a cura. Nós precisamos mudar internamente para obter essa cura, né? Para obter essa cura, nós precisamos mudar, nos tornar pessoas melhores, né? Porque aí, pegar o homem velho e transformar no homem novo, porque só assim essa cura será eterna em nós, né? Nós teremos a cura eterna, porque aí nós vamos mudar, nós vamos ver o mundo de outra maneira, seguindo os exemplos, os ensinamentos de Jesus. Aí sim nós vamos ser a pessoa nova que devemos ser, para que não só a nossa cura física, mas também a nossa cura espiritual seja efetiva em nossa vida. Perfeito, Soninha. Maravilha a sua colocação. E eu vou me permitir, viu, Núbia, dar uma esticada nessa questão para você, que eu penso que seja muito relevante. Eu gostaria de saber se você quer complementar com alguma coisa a mais, porque a gente sabe do seguinte, as pessoas, às vezes, não param para pensar que quando vem um determinado problema de saúde para ela, nada é por um acaso. Muitas vezes vem apontando para ela a necessidade dessa transformação interior. E às vezes o que ocorre? Ela recebe, mas ela continua nas suas atitudes, no seu comportamento, agindo da mesma forma. O que você pensa sobre isso, Núbia? Olha, primeiro eu quero deixar claro, o que a Sônia falou, maravilhoso, né? Ela já explicou bem sobre o tema, eu só vou dar continuidade aqui. Olha, ela falou, né, de transformar o homem velho. Reforma íntima, já ouviu falar? A gente ouve direto, né, Sônia? Reforma íntima e a gente finge que, olha, reforma íntima, isso daí é lá para minha sogra, minha cunhada que precisa se reformar, porque eu já sou um espírito de luz, não é mesmo? Então, né, Sônia? Então, quando Jesus diz, vai e não peques mais, ele estava falando comigo, né? Reflita aí, você que está nos ouvindo, será que ele não estava falando com você também? E muitos caíram em tentação e cometeram os mesmos erros. Quem são esses muitos? Ainda somos nós, né? Ainda eu passo por um problema terrível. Quando o problema passa, eu volto a ser como era antes, né? Tá tudo bem. Esses somos nós, né? Então, Jesus estava falando comigo lá naquela época, Jesus continua falando isso para mim. Vai e não peques mais.
você está passando por dificuldade aí, reflita qual é a mudança que você precisa fazer. E não é só a mudança no corpo físico. Tem uma situação, por enquanto, a gente só falou assim, são erros cometidos lá no passado, eu já reencarnei com essa carga, né, de expiação. Às vezes não, né, Xavier? Às vezes, por exemplo, uma pessoa branquela, assim como eu, toma sol, desenvolve câncer de pele. Minha mãe já teve 2 vezes, minha mãe teve câncer de pele. Graças a Deus, detectado ali no começo, foi lá, retirou. Ok, mas quem é que... Foi Deus que castigou? Não, foi você que tomou sol. Mas eu tomei sol enquanto eu estava trabalhando. Ok, né? Hoje a gente tem informações com o desenvolvimento tecnológico que a humanidade tem passado, não dá para dizer, mas eu não sabia, né? Então, tem câncer que a gente adquiriu nessa vida, não estava lá na minha programação reencarnatória, né? Pode ser de ter trazido isso para o meu espírito, pode ser, mas muitas coisas eu desenvolvi aqui. Excesso de bebida, excesso de comida, falta de atividade física, por favor, mexam-se. O corpo é uma máquina feita para movimentar. Nubia, mas tem uma dor aqui no joelho, você não sabe. Eu sei, este corpo dói, né? E eu tenho que enfrentar essas dificuldades e partir para a ação de auxílio. Sempre que um irmão precisar de auxílio, eu tenho que estar disponível. Por isso eu preciso cuidar do corpo. Por isso eu tenho que tê-lo em bom estado para o auxílio, para o trabalho, que é uma das leis divinas. Daí o Xavier pergunta assim, mas será que a gente... Se eu modificar o meu jeito de ser, eu modifico o meu caminho. Olha como Deus é bom. Deus é maravilhoso. Eu poderia até... Olha, eu cometi umas atrocidades lá no passado e eu deveria desenvolver um câncer de mama agora. Lembrando que a gente está no Outubro Rosa. Mulheres, cuidem-se. Homens também podem ter câncer de mama. Menor incidência, mas também tem. Cuidem-se. Pois é, aprontei lá no passado, era para eu ter um câncer de mama aqui. Estou dando um exemplo hipotético. Só que, de repente, eu me modifiquei, que a Sônia explicou ali para a gente, né? Transformar o homem velho. Eu me modifiquei. Nessa encarnação, eu deveria desenvolver um câncer de mama, só que, olha, eu estou suando, arregaçando as mangas para o auxílio. Um câncer de mama atrapalharia o meu trabalho de auxílio às pessoas. Daí as equipes lá de espíritos benfeitores falam assim, tá vendo a Núbia? Eu acho que ela não está precisando do câncer de mama, sabe por quê? Ela já aprendeu a lição. Não era castigo, como o Cido perguntou agora há pouco. Não era castigo. Ela precisava aprender a lição. Ela aprendeu antes da prova. Se ela aprendeu antes da prova, beleza, ela não precisa desenvolver o câncer de mama. Olha só como a gente modifica o nosso caminho a cada dia. E daí, por exemplo, a gente toma um sustinho. Você vai ao médico e fala, tem um negocinho aqui. Daí você toma aquele susto, você fica com medo, mas você continua trabalhando. Trabalhando, o que eu estou dizendo, é trabalho remunerado e é trabalho de auxílio no bem. Ao invés de reclamar, eu falo, Deus, seja feita a tua vontade. Você percebeu, Xavier? Eu não precisei dessa prova. Daí faz ali a biópsia, fala, olha, não era nada não, né?
fica tranquila, não era nada. Então, foi Deus dizendo assim, no resultado do exame, era como se Deus estivesse falando assim, Nubia, segunda chance, hein? Fica esperta, hein, mulher? Abre teu olho, hein? Continua teu trabalho no bem, que está quite. Então, quando a gente começou a falar aqui, né, que Jesus falou, vai e não peques mais, não é só, porque Jesus falava uma frase e queria dizer um livro nessa frase, né? Ele estava falando assim, viu, Xavier? Ele falou, vai e não peques mais e se melhore. Não é só não cometer o mesmo pecado, se melhore, porque daí vai ficar tudo bem, viu, Xavier? Perfeito, Núbia. Muito obrigado pelo seu complemento extremamente lúcido. E esse é o propósito do programa. Nós fazemos o programa no sentido de despertar exatamente isso nas pessoas. A questão preventiva, né? A própria ciência tem demonstrado ao longo desses 20, 30 anos, o quanto ela avançou, o quanto ela é capaz de nos trazer respostas que nós não tínhamos antes. Então, a prevenção é a melhor forma de você se prevenir. Nós temos que quebrar essa sina de que ainda muitas mulheres morrem de câncer de mama. Tá? Nós temos que quebrar essa sina. Fazendo o quê? A prevenção. Né? Então, a gente se cuidar é a melhor forma de a gente superar essas adversidades. Sônia, uma pergunta para você da nossa companheira Mônica. Né? Uma pergunta muito interessante essa. O que acontece, tanto física como espiritualmente, ao paciente que se revolta ao ter que atravessar o câncer? O que acontece? Então, né, o que acontece é que a cura vai demorar mais, ou essa cura pode nem vir, justamente porque nós somos espíritos, né? Esse corpo nosso é um envoltório. Então, nós temos que, primeiramente, não se revoltar. Como a Núbia falou, de repente, naquele momento, era necessário esse câncer, justamente para que nós pudéssemos reparar algo do passado, pudéssemos, no caso, aprender com essa situação e não nos revoltar, né? Não é para nos revoltar. Nós teríamos que aprender. Então, a revolta, o desânimo, sabe? Você chegar e a depressão, todas essas coisas, elas não nos auxiliam na cura, né? Nós temos que ter fé, nós temos que justamente buscar o entendimento através das orações. A oração, ela vai nos auxiliar a nos mostrar o caminho, o que Deus quer de nós naquele momento. É a resignação, né? É como nós lidamos com aquele problema. Então, nós temos que buscar sempre entender tudo o que acontece conosco por vivermos num mundo de provas e expiações, no planeta de provas e expiações. Então, tudo o que acontece conosco é necessário para a nossa evolução moral, nossa evolução espiritual. Então, a revolta, ela não nos ajuda, pelo contrário, né? Ela faz com que nós possamos até nos sentir pior. Então, é sempre ter a fé, sempre procurar na oração, através da oração para o seu anjo da guarda, para o seu mentor espiritual, sempre buscar o caminho da cura através do entendimento, através da sua resignação como pessoa. Perfeito, Soninha, maravilha, perfeito, perfeito. Agora uma pergunta para a nossa querida Núbia, também da Mônica, essa pergunta. É possível que o câncer desperte uma nova visão de vida, tanto material quanto espiritual? Oi, Mônica.
Mônica, claro, né, amiga? Sempre. Tudo. A Sônia até falou isso, né? Entender o que Deus quer, né? O que Deus quer? Me castigar? A gente já falou que não, né? Todo espírita já entendeu isso. Deus não quer me castigar. Só que o que será, então, que Deus quer de mim? Uma coisa eu acho, viu, Sônia e Mônica? Às vezes a gente se sente uma péssima pessoa quando eu fico triste. Ai, eu estou com um problemão aqui, mas eu estou triste, eu não consigo nem fazer prece. Sou uma péssima pessoa. Não, eu sou humana, né? Eu sou humana. Então, às vezes, a gente fica tristezinho, sim, né? O que não pode é fazer como a Sônia explicou para a gente, se revoltar. A tristeza faz parte do ser humano, faz parte, inclusive, do aprendizado, né? O caso do luto. Olha, um ente querido meu desencarnou, mas eu sou espírita, não posso nem chorar. Como não, né? Então, sim, a gente pode ficar tristinho por um pouquinho. Opa, passou, seca as lágrimas aí, ajeita a tua maquiagem e volta a sorrir, porque a gente confia em Deus. A Sônia falou, a gente está num planeta de prova e expiação. E a pessoa quer viver, né, Sônia? É como se estivesse num dos mundos felizes. A gente vai ter dificuldades, né, Mônica? Então, isso que você falou faz muito sentido para nós que já estamos estudando o espiritismo, né? Ninguém aqui é formado em espiritismo. A gente estuda o tempo inteiro, né, Mônica? O fato de eu compreender Deus, de eu entender os recadinhos que Ele me dá, até nas coisas simples, tipo, putz, perdi o ônibus, vou chegar atrasado. Como um espírita deve pensar? Tudo bem. É ruim, eu vou chegar atrasado, mas eu confio no meu Pai. Eu sei que tudo que me acontece, existe um motivo. Mas eu também tenho que assumir a responsabilidade. Eu perdi o ônibus porque eu me atrasei, né? Porque eu fiquei ali enrolando. Então, perceber os recadinhos de Deus, Mônica, é muito importante. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, Xavier, pessoal. Tenho fibromialgia. Onde dói fibromialgia? Tudo! Quando que dói? Sempre! Daí eu estou sempre com esse sorriso. Daí as pessoas falam, eu acho que você não tem fibromialgia, não. Porque quem tem dor não fica sorrindo igual você. Então, eu aprendi que tanto faz se eu estiver com a cara fechada, se eu estiver xingando o mundo, se eu estiver sorrindo, a dor vai continuar ali. O fato de eu estar sorrindo, eu estou mandando endorfinas para o meu corpo e dizendo para o meu espírito, eu aceito. Não é eu aceito e, tudo bem, Deus quer que eu sofra. Deus te quer feliz. Deus te criou para ser feliz. Então, vamos ser felizes diante de tudo que a gente tem de bom. Olha, eu tenho fibromialgia, estou com uma dor no joelho hoje. Tá tudo bem, estou viva. Eu estou aqui com amigos queridos, né? Então, em relação ao câncer, o que Deus está querendo te dizer para você que está com câncer? Não sei. Pensa. A Mônica deu uma cutucada aqui na gente. É um recado? Com certeza. E eu, Xavier, às vezes eu penso assim, será que eu aprontei em outra encarnação para ter fibromialgia? Eu me imagino assim, será que eu era uma inquisidora, uma torturadora de pessoas? Conclusão, não sei, isso não é importante saber. O importante é que eu tenho uma dificuldade que Deus me deu como oportunidade para o meu espírito se curar, e eu aceito. Eu volto a dizer, não aceite o câncer, tipo,
Ah, tudo bem, Deus quer. Não. Aceite, procure ajuda. Faça tratamento médico, faça exames preventivos, se cuide. Olha, o câncer faz com que você melhore sua alimentação, te aproxime dos teus amigos, te aproxime dos teus familiares. Então, Mônica, recadinho maior que esse não tem, né, amiga? Obrigada, viu, Mônica? Um beijão. Muito bem, Núbia. Parabéns pelas colocações. E assim, essas reflexões, elas são exatamente para a gente pensar e avaliar, né? Nós, muitas vezes, inclusive no nosso meio espírita, tem muito disso ainda, as pessoas querem terceirizar aquilo que é dela, né? Nós estamos falando, por exemplo, a prevenção contra o câncer de mama, mas nós estamos vivendo uma outra situação diferenciada, né? Que é a Covid, né? E por que será que ela veio nesse momento para nós? Aí fica a pergunta para ser pensada e refletida. Que ensinamentos eu vou poder tirar dessa Covid? Será que é só para o meu vizinho que desencarnou? Ou é para mim também? Será que é para alguém só da minha família? Ou é para mim também? São coisas que a gente tem que estar refletindo. Nada acontece por um acaso. Tudo tem um motivo e tem um porquê, né? Você pode ter até, no seu momento do umbral da consciência, quando você fez uma recapitulação da sua última existência e também de outras, você fez uma avaliação de que, puxa vida, quantas coisas boas eu poderia ter feito e não fiz. Olha o Santo Agostinho funcionando aí, né? Quantas coisas boas eu poderia ter feito e não fiz. E você mesmo pode ter escolhido vir com algum tipo de coisa que comprometesse a sua matéria, porque a nossa matéria é emprestada. O que nós temos é emprestado. Então nós temos que saber usar. E depois doenta, não tem jeito. Começa a surgir dorzinha daqui, dorzinha dali, e isso nos aponta que nós temos que nos cuidarmos, né? E agora mais uma pergunta, agora vai para a Soninha. Soninha, como é que é possível a gente fazer, por exemplo, o exame preventivo da mama? É uma coisa muito simples, né? Como é que a mulher pode fazer aquele seu exame de colocar aquele dedo debaixo da mama, cutucar com outro dedo, verificar se tem alguma coisa anormal? Como é que é isso? Explica para nós, Soninha. O autoexame, alguns tempos atrás, né, alguns anos atrás, a gente fazia, né, o autoexame, que era indicado justamente pelo Instituto Nacional do Câncer, né? Então, aquele exame que a gente faz debaixo do chuveiro, que, né, apalpa a mama para ver se tem alguma coisa diferente, né? Então, nós fazíamos, sim, esse autoexame, que ele é muito importante. Mas, no dia 14 de outubro de 2019, o próprio INCA, ele informou, né, que houve uns estudos sobre o tema desse autoexame, e nesse estudo foi mostrado que ele não tem muita eficácia. O que o Instituto Nacional do Câncer pede é para que as mulheres, né, ela conhece o seu corpo, ela fique atenta ao que está acontecendo com o seu corpo, e se ela vê que tem alguma coisa diferente, tem alguma suspeita, até mesmo, né, se ela palpar e ver que tem alguma coisa diferente, para ela procurar o serviço de saúde o mais cedo possível. Essa informação ela vai encontrar no site do inca.gov.br, que é as diretrizes para detecção precoce do câncer de mama. Então, ele pede realmente que é para a mulher ficar atenta ao seu corpo, né? É isso, Xavier. Perfeito, Soninha. Inclusive, essa sua colocação acaba respondendo duas perguntas da nossa companheira Dora, né? Que era a primeira e a segunda questão, que está linkado a essa situação aí. Muito obrigado, viu, Dora, pela sua colaboração sempre conosco aqui.
existe uma outra pergunta da Dora, essa eu vou passar para a Núbia, que até porque a Núbia também é mãe, e ela vai sentir muita vontade de poder responder essa questão. É verdade que amamentar previne o câncer de mama? Oi, Dora. Dora, eu vou te dizer o seguinte, amamentar é a coisa mais genial que Deus criou para uma mulher, né? Assim, é uma doação de amor tão grande, previne meu câncer de mama, previne doenças para o bebê. Você vê que Deus, ele fez uma programação para os habitantes do planeta Terra que não falha em nada. E a gente ainda reclama. A gente ainda acha defeito. Mas sim, Dora, pode prevenir o câncer de mama. Ah, Núbia, mas eu amamentei e mesmo assim eu tive o câncer de mama. Então, daí a gente cai naquela historinha, né, de a necessidade da cura do espírito. Apesar de, por exemplo, a Covid é um grande exemplo disso, né? Pessoas que já tomaram 2 doses adoeceram. Chegou até ao óbito, né? Ah, então não vou nem tomar, porque não adianta? Muito pelo contrário. Diminuiu drasticamente a porcentagem de incidência da doença. Então, a amamentação é, sim, uma das formas de prevenção. A Sônia nos trouxe informações preciosas aqui, né? De autocuidado, de se observar, mais uma vez, Deus colocando a responsabilidade na gente, nos dando o livre-arbítrio, nos mostrando que cabe a nós a ação, né? Quando eu faço uma oração, eu devo fazer a prece e partir para a ação, né? Então, a Sônia nos falou, olha, o autoexame já não é, assim, o caso mais importante. Continuem fazendo, né? Notou ali alguma diferença? Corre, mas a gente precisa ir até o médico, um especialista que vai fazer a avaliação. Ah, Núbia, eu não tenho condições de pagar o médico, pagar um convênio, ultimamente está um negócio que ninguém consegue pagar. A gente tem o sistema público, né? Ah, mas é tão difícil, Núbia. Faz parte da tua prova, querido. Faz parte. Nós escolhemos nascer no Brasil. A gente sabia que a gente teria essas dificuldades. Então, cuidem-se, façam o possível, certifique-se de que você fez o possível. E a Dora foi muito feliz quando deu essa oportunidade da gente falar sobre a amamentação. É a conexão de um espírito que está chegando no planeta e que eu, como mãe, aceitei, muitas vezes eu implorei para recebê-lo no seio familiar, né? Então, eu estou dando-lhes as boas-vindas, estou lhe dando o meu melhor. E daí tem gente que fala assim, ah, eu não vou amamentar, não, vai cair. A vaidade, né? A maioria. A maioria. Ó, vou dizer, não caiu, tá? Não caiu. E foi uma coisa que eu amei fazer. Quando eu fui desmamar a minha filha, que eu comecei a desmamar, durante 6 meses ela só se alimentou através do leite materno. Quando ela começou a comer papinha, Sônia, eu falei, não acredito. Vamos ter que parar esse processo de amor. Tudo tem a sua fase. Então, Dora, obrigada pela questão. E nós, mulheres, que nos conscientizamos de que, ainda que, eu garanto a vocês, o meu não caiu, mas ainda que, se eu tivesse que pagar esse preço, seria barato. Xavier.
Com certeza. Muito obrigado, Núbia. Soninha, uma questão que eu vou colocar para você, até porque nós já estamos chegando ao final do nosso programa, infelizmente. Uma questão muito simples, mas que ela tem um fator muito relevante. Nós estamos orientando que as pessoas procurem os profissionais de saúde, os hospitais que tratam dessa questão da prevenção do câncer. Sim. Isso é fundamental. E aí eu te pergunto assim, Soninha, de que forma que o espiritismo, o espiritualismo pode também ajudar as pessoas a superar esse momento difícil, que nós sabemos que é muito difícil. Toda vez que recebemos uma notícia que não é boa, nos abate muito. Mas de que forma que o espiritismo, o espiritualismo pode auxiliar as pessoas a se recompor, a entender e compreender o processo para ter uma ajuda também na melhora espiritual? Então, Xavier, nós somos corpo e nós somos espíritos. Então, como na doutrina, sempre nós falamos da fé, né? A fé que nós devemos ter no plano espiritual, em Deus, em Jesus, nós não podemos perder essa fé. Porque, como falamos anteriormente, tudo faz parte, tudo que nos acontece faz parte do ensinamento para a nossa evolução como espíritos, como pessoa. Então, o Espiritismo diz que a gente tem que tratar tanto o corpo físico, também como o nosso corpo espiritual, através do quê? Ouvindo uma palestra, tomando uma água fluidificada, tomando o passe, né? O passe também nos ajuda muito a harmonizar o espírito e o corpo. Então, e também, principalmente, buscar o perdão e o amor ao próximo, né? Para que possamos amar ao próximo como a si mesmo, como pede Jesus, precisamos nos amar, independente do que esteja acontecendo conosco, nós devemos nos amar impotencialmente, sempre na maior potência, né? Para que possamos, assim, fazer com que esse momento que estejamos passando, né, ele seja mais calmo, mais tranquilo, como a Núbia falou, né? Tem a tristeza, tem esse problema que é sério, tem as dores, mas tudo isso, para nós que somos espíritas, espiritualistas, tudo isso faz parte de um aprendizado, para que possamos nos tornar pessoas melhores. E nada melhor do que a fé em Deus, em Jesus, né? E também o nosso amor em si mesmo e no próximo, o perdão, né? Para que a gente possa viver melhor. Ok, Soninha, muito obrigado pela sua apresentação e vou pedir para você, nesse momento, fazer as suas considerações finais. Que pena que já está acabando, gente. Foi um tema muito bom. Eu quero só ler uma mensagem aqui do livro Tem de Bom Ânimo, psicografado pelo nosso querido Francisco Cândido Xavier. É uma mensagem da Meimei, que é no clima da oração. A oração nem sempre nos retira o sofrimento, mas sempre nos reveste de forças para suportá-lo. Não nos afasta os problemas do cotidiano, entretanto, nos clareia o raciocínio a fim de resolvê-los com segurança. Não nos modifica as pessoas difíceis do quadro de convívio, no entanto, nos ilumina o sentimento de modo a aceitá-lo como são. Nem sempre nos cura as enfermidades, contudo, em qualquer ocasião, nos fortalece para o tratamento preciso. Não nos livra das injúrias e da perseguição. Entretanto, se quisermos que nos ajude, sugere o silêncio, dentro do qual
deixaremos de ser instrumento para a extensão do mal. Nem sempre nos evitará os obstáculos e as provações do caminho, mas sempre nos garantirá a tranquilidade por dentro de nós, induzindo-nos a reconhecer que em todos os acontecimentos da vida, Deus se faz presente, sempre o melhor. Muito bem, parabéns. Obrigado, querida. Agora, Núbia, suas considerações finais, minha querida, por favor. Sônia, eu preciso te agradecer por esse presente que você trouxe para todos nós. Sabe aquela mensagem que você fala, é para mim. É para nós. Então, e eu tenho certeza que todos estão pensando assim, né, Sônia? É para mim, é para nós. Eu sugiro aos nossos amigos que leiam uma informação que o Cido postou aqui no Facebook, que é bastante relevante, é legal a gente saber. E olha, eu quero lembrar aos nossos amigos que estão conosco aqui, no começo eu falei assim, eu não sou este corpo, eu sou espírito, eu preciso da cura do espírito. Porém, para o meu espírito se expressar aqui neste planeta, eu preciso do corpo. Portanto, eu preciso cuidar dele para que ele esteja em bom estado. Então, cuidem-se por amor a você, como a Sônia falou, por amor a Jesus e ao nosso Pai. Eu estou muito feliz por estar aqui, obrigada pelo convite, adoro estar com esses amigos que a vida me deu. Gratidão imensa, que a paz do nosso Divino Mestre nos envolva e que Deus nos abençoe. Obrigado, Núbia. Nós aqui nos sentimos felizes. Eu iria ler uma poesia que eu separei para esse dia, mas eu prefiro, nesse momento, colocar uma música toda especial que eu consegui descobrir que exalta o Outubro Rosa, né? Então eu vou pedir para o nosso companheiro da técnica, o Alexandre, colocar essa música para nós, para o nosso encerramento. Muito obrigado a todos, agradeço ao Robson, a Janete, a todos aqueles que estão nos acompanhando. Muito obrigado. Parece que o áudio não está funcionando, né? Eu não estou ouvindo o áudio. De qualquer forma, eu quero agradecer a todos vocês e aqueles que se interessarem em ouvir essa música, que ela é linda, é maravilhosa. É só entrar em contato conosco, que nós vamos deixar o link aí para vocês, para que vocês possam acessar e ouvir uma música linda dedicada a esse momento todo especial. Até uma próxima oportunidade, se assim Deus o quiser. Que assim seja. Mulher, o mês de outubro agora é rosa, abra sua alma em poesia e prosa. Mulher, o mês de outubro agora é rosa, abra sua alma em poesia e prosa. No reino das imagens e olhos fechados, olhe para sua íntima imensidão. Nasça todo dia inteligente, criativa, vista-se com a claridade rósea da manhã. Mulher, o mês de outubro agora é rosa, abra sua alma em poesia e prosa. Mulher, o mês de outubro agora é rosa, abra sua alma em poesia e prosa. Reconheça em você a fragilidade e a sua grande fortaleza. Faça seus exames preventivos com um jeito seu e com muita certeza. Mulher, o mês de outubro agora é rosa, abra sua alma em poesia e prosa. Mulher, o mês de outubro agora é rosa, abra sua alma em poesia e prosa. Torne a mamografia conhecida
conhecido em todos os cantos e lugares. É a rosa das descobertas, essa tecnologia é a coisa certa. Fique muito atenta, mulher, para seus direitos e cidadania. Exerça com afeto e coragem todos os momentos de todos os dias. Mulher, o mês de outubro agora é rosa, abra sua alma em poesia e prosa. Mulher, o mês de outubro agora é rosa, a cidadania pétala formosa. Outubro rosa é alegrar-se, iluminar-se com as pequenas e grandes conquistas da vida. Outubro rosa é alegrar-se, iluminar-se com as pequenas e grandes conquistas da vida. Mulher, o mês de outubro agora é rosa, abra sua alma em poesia e prosa. Mulher, o mês de outubro agora é rosa, abra sua alma em poesia e prosa.